pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. E bem, o mercado começa a semana hoje com viés de baixa depois de acumular alta na última semana, com destaque na agenda dessa semana para o PIB da zona do euro e para o relatório de emprego lá nos Estados Unidos. Na Ásia, hoje a sessão foi de queda na maior parte das bolsas. Lá na China, destaque para a notícia de que a construtora Evergrande ela conseguiu adiar para janeiro a audiência sobre o plano de recuperação judicial, o que acabou dando um ânimo para as ações da companhia na sessão de hoje. Na Europa, a sessão hoje também é de queda. Por lá, na semana, os investidores devem acompanhar a publicação do PIB do terceiro trimestre da zona do euro para entender como é que está o ritmo de atividade econômica e calibrar melhor as expectativas sobre a decisão de juros do Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, a semana passada ficou positiva para os principais índices americanos. Lá o Dow Jones fechou com uma alta acumulada de 2,42%, S&P subiu 0,77% e o Nasdaq fechou a semana com alta de 0,10%. A percepção de que não apenas os juros lá não devem mais subir, mas que também podem começar a cair a partir do segundo trimestre do ano que vem, melhorou bastante o ânimo do mercado global. Nessa última semana, a gente teve também fala de vários diretores do Banco Central americano que adotaram um tom mais suave, o que acabou dando também mais força para esse cenário de quedas dos juros a partir do ano que vem. O presidente do Fed, o Jerome Powell, foi um dos que teve uma linha mais suave no tom e acabou reconhecendo também que o nível de juros já vem gerando um efeito de queda na inflação, mas de qualquer forma ele manteve aberta a possibilidade de mais altas de juros caso a inflação volte a subir. O principal dado da última semana foi a inflação medida pelo PCE, que veio em linha com o que o mercado já estava esperando, o que acabou reforçando essa visão mais positiva para juros lá nos Estados Unidos. Nessa semana, o destaque da agenda deve ficar para a publicação do relatório de emprego, o payroll, que vai sair na sexta-feira e que pode reforçar esse cenário de queda de juros ou pode obrigar o mercado a se reajustar caso o número venha muito acima do esperado. Atualizando aqui os índices, S&P Futuro cai 0,26%, Eurostock 600 cai 0,11%, FTSE de Londres cai 0,38% agora. Lá na Ásia, o Japão fechou com queda de 0,73% para o índice Nikkei e na China, o Xangai Composite caiu 0,29%. O DXY, o dólar index, está subindo um pouco, alta de 0,02%, enquanto os juros de 10 anos no mercado americano sobe 0,6%, cotado a 4,24% no anualizado. O petróleo está caindo agora de manhã, petróleo Brent cai 0,5%, cotado a $78,47 o barril, petróleo hoje em queda, ainda refletindo a reunião da OPEP da última semana, que decidiu por um corte de produção menor do que o mercado estava esperando. O minério de ferro nessa madrugada também caiu lá na China, lá em Dalian hoje o minério caiu 1,14% e fechou cotado aos $135,34 a tonelada. Por aqui, o Ibovespa fechou o mês de novembro com a maior alta mensal dos últimos 3 anos, uma valorização de 12,5% no mês. Na semana passada, o índice acumulou uma alta de 2,1% e fechou aos 128.185 pontos. O dólar caiu 0,4% na semana e terminou cotado aos R$ 4,88. Destaque na última semana para o IPCA 15, que veio um pouco acima do esperado, mas no detalhe do relatório é possível a gente ver que a inflação segue num processo de desaceleração, o que deve manter o nosso Banco Central num ciclo de cortes de taxa Selic para as próximas reuniões. Outro dado importante que saiu e que veio positivo foi o CAGED de outubro, que reportou a criação de 190 mil vagas de emprego, melhor, bem acima ainda assim do que o consenso vinha projetando, que era apenas 135 mil vagas. Do lado político, o STF julgou procedente a ação que o governo moveu e que autorizou agora o governo federal a emitir um crédito extraordinário fora do orçamento de mais de 95 bilhões de reais para pagamento de precatórios. No mercado corporativo, destaque de alta para a Cielo, que fechou a semana com valorização de mais de 15%, repercutindo aí o balanço do terceiro trimestre, que veio com números mais fortes do que o esperado em função da sazonalidade. Na queda, a Braskem foi o destaque, com desvalorização de 11% na semana. O mercado repercutiu bastante o problema com a mina da companhia, que fica lá na cidade de Maceió, em Alagoas, e que pode entrar em colapso, o que está afetando uma boa parte da cidade, que inclusive chegou a decretar estado de emergência. Bom, para fechar, nessa semana nossa aqui, o destaque vai ficar para a publicação do PIB do terceiro trimestre, que vai sair amanhã na terça-feira. Fora isso, o Banco Central Brasileiro deve publicar o relatório de estatísticas sobre o setor externo e sobre o setor público. E também, na parte política, o mercado deve acompanhar aí o relatório final sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2024. Bom, esses são os destaques aqui que eu separei para a gente falar. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia e uma excelente semana. Grande abraço, valeu e até amanhã.